E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, como posso explicar assim o tema? O tema de hoje, em partes, não é um tema delicado nesse sentido que eu quero dizer, né? Mas é um tema no qual conscientizador seria uma palavra adequada. Eu acho que talvez essa seria uma palavra adequada, né? O tema do vídeo que eu vou tratar aqui, ele é meio que conscientizador, né? Porque, em partes, eu quero conscientizar o nosso povo, né? De como às vezes a gente é passado a perna e coisas ruins que acontecem no nosso país, né? Às vezes ficam à mercê, às vezes ficam por elas mesmas, né? Às vezes fica do jeito que tá e ninguém toma uma iniciativa para fazer alguma coisa, né? Então, recentemente, né, eu pensando, vamos dizer assim, pensando com meus botões, né, pensando em alguma coisa que eu poderia falar, então eu vou falar a respeito da Varig, né, a aviação Alegre Rio Grandense, algum negócio assim, que foi a agência de aviação brasileira que a primeira grande multinacional brasileira basicamente foi a Varig, né? Se eu não estou enganado. E desculpa, obviamente que ela tinha filiais, né? Filial no Varig, no País dos Tacos, no país da. Deixa eu ver. O país que teve o terremoto, né? Enfim. Mas enfim, né? Não vou me atentar muito a isso. Bom, a única coisa que talvez eu vou ficar devendo aqui no vídeo é o nome, né? Da exato dos aviões, da aviônica, não é de de todos os aviões e aeronaves aos quais a Varig ela empregava na prestação de serviço dela, né? Que ela prestava e as pessoas, passageiros iam, né? Avião comercial, desculpa, avião comercial, né? Avião tripulacional, enfim. Daí como posso dizer assim, uma coisa que eu acho que também ocorreu de basicamente ceifarem a vida dessa empresa brasileira, né? Essa é a primeira multinacional brasileira, né? Alguns dizem, né, que a Varig foi a pioneira, né? Que é a primeira multinacional mesmo brasileira. Bom, enfim, aí algumas coisas que eu vou ficar devendo é tipo nome exato, nome de avião, que mais? Nome de avião, nome de tratado, nome de as datas assim certinha, talvez eu possa me enrolar um pouco, né? Mas enfim, né? Depois qualquer coisa eu tento corrigir no próximo vídeo, né? Como geralmente eu sempre faço, né? Se eu tenho alguma incoerência, alguma coisa que eu esqueço de falar, o próximo vídeo eu tento me acertar, não é? Então vamos lá, direto ao assunto. A Varig faliu por vários motivos, né? Quais vocês já sabem, se eu não estou enganado, o ano determinante da falência foi 2007, né? Se eu não estou enganado, tá, gente? Aí, como eu disse, desculpa aí as datas que eu não sei se eu vou lembrar certinho. O motivo da falência eu acho que quase todos já sabem, né? E aí também incompetência do governo brasileiro de não querer achar algum jeito de nutrir, né? E aí, o que mais que eu posso falar nesse sentido? A respeito de tudo isso. O presidente, se eu não estou enganado, o último presidente da Varig foi o Rubem Berta, né? Que eu também quero falar dele mais posteriormente, né? Eu acho que é o seguinte, a Varig, eu acho que infelizmente contraiu muita dívida, né? E era uma coisa estratégica do nosso país, uma coisa que a gente tinha um grande protecionismo em cima disso, né? Essa empresa gaúcha, né? Eu não vou ficar aqui também contando a história da Varig, como ela surgiu, como ela cresceu, como
ela virou uma multinacional, né? Tipo, a história da Varig, eu acho que eu não vou me atentar tanto a esse tema porque vai desfocar do assunto principal, né? Eu quero falar, né? Não sei se eu posso dizer assim que eu tô fazendo um trabalho meio que jornalístico disso daí, né? Investigativo. O que eu quero falar é uma coisa que pouca gente se atentou, né? Na qual eu acho que infelizmente o nosso país se submeteu a esses interesses espúrios internacionais, né? E o nosso país não lutou pela nossa soberania, né? Infelizmente. Isso daí, esse exemplo da Varig é um exemplo, né? Pois bem, muito bem. Então, teve todos esses problemas, se eu não estou enganado, acho que o ano era 1995, né? O ano que eu nasci, ou 1997, não me lembro. Talvez o Brasil ele sofreu uma pressão internacional para assinar o Tratado de Kyoto, né? Mas eu acho que aí que é interessante, é engraçado nisso daí, né? Porque teve outros países que assinaram o Tratado de Kyoto e mesmo assim continuaram com as aviações, né? Continuaram em seus aeroportos, as suas agências de aviação, as linhas aéreas, né? Continuaram também usando o avião jumbudo, né? Que antes, talvez a gente via muito nos céus do Brasil, né? Os aviões jumbudos, que vamos dizer assim, se eu não estou enganado, eu tenho quase certeza que o Donald Trump tem um avião mais ou menos assim, né? Que ele tem um quadrilátero central, né? De umas 4 janelas por aí, né? Elas são totalmente frontais, né? Completamente frontais, modulares nesse sentido, na frente do avião, né? Que não é o padrão, os padrões atuais, né? Eu tava vendo, parece que a Varig só trabalhava com a Boeing, né? A Boeing, né? Boeing. Mas eu sinceramente eu tenho as minhas desconfianças nesse sentido, né? Então não era a Boeing, devia ser outra aviônica, né? Fala que talvez seja o Douglas, não sei lá das quantas, né? Douglas 42, não sei o que, mas eu acho que não, né? Assim, longe de falar que os aviões que a gente mesmo produz no Brasil são ruins, não, muito pelo contrário, né? Todos os aviões da Embraer são bons, né? Eu tive o prazer de conhecer a Embraer pessoalmente, né? Fui lá na fábrica da Embraer lá em São José dos Campos, né? Muito bom, mas talvez a Embraer não produz esse avião que seria muito bom. A Embraer produz aviões enormes, né? Se eu não estou enganado, eu acho que o maior avião que eu vi lá pelo menos que eu vi, tá, gente? Que eu vi da Embraer, se eu não estou enganado, eu acho que foi o do Madagascar Airlines, né? Esse avião deles é enorme, né? Mas enfim, desculpa aí pela minha tosse. De qualquer forma, gente, esse avião era muito tecnológico, né? E tá, depois eu também vou voltar para essa parte da minha visita da Embraer, que eu acho que também tem mais coisas que eu vou falar a respeito, né, nesse sentido. Então, justamente por causa disso, né, que o Donald Trump, ele também aluga aluguéis nos aeroportos, né, então também acho que é interessante eu traçar esse paralelo também mais pra frente, mas enfim. Então, o Brasil, acho que deve ter sofrido uma pressão para assinar o Tratado de Kyoto, e aí que infelizmente o presidente na época, né, que a gente sabe que é basicamente um socialista fabiano, né, que é o FHC, os tucanos, né, ele não soube fazer as coisas corretas, né, ele deveria falar, ó, a gente vai assinar o Tratado de Kyoto, algo que eu faria se eu fosse o presidente, né, na época. A gente vai assinar o Tratado de Kyoto, mas os artigos aos quais vão comprometer muito a nossa indústria nacional e as empresas nacionais ao ponto delas falirem, eu não vou assinar não. Paciência, eu posso fazer um processo gradual, né, periódico, aos poucos as empresas se acostumando com essa questão ambiental, né, e baixando aos poucos e se modelando, né, para que dê certo.
E aí a gente vai ver com a nossa equipe de economistas para ver se a gente pode dar incentivos fiscais, né? Quanto mais a empresa se adequar a esses meios, né, para não ter muito poluentes de aviões, não sei o que, mas talvez a gente vai dar um desconto, né? O que talvez vai beneficiar muito a nossa empresa, né? A nossa multinacional que se chama Varig, né? Bom, eu estou falando aqui da aviação, né, de linhas aéreas, mas obviamente eu quero beneficiar todos os setores, né? Todos os setores aos quais tiver uma modelagem nesse sentido, né? Eu vou ajudar. Bom, eu quero dizer também nesse sentido que a Varig é o que talvez mais vai precisar da nossa ajuda, né? Mas a gente vai tentar fazer certinho para a gente não perder toda essa multinacional, essa grande multinacional. Pode ser a Varig, podia ser outras, né, que também ia estar. Então isso daí não foi acordado, né? O Brasil meio que assinou, né? Graças a esse infeliz desse FHC assinou o acordo sem prestar atenção, você entendeu? Algo que eu não iria fazer, né, se eu fosse presidente. E aí, provavelmente essa pressão fez com que a Varig parasse de comprar esses aviões jumbudos que a gente vê no céu, né, rasgando o céu, você entendeu? E isso encareceu muito as coisas, né? Encareceu muito a tecnologia, né? Você baixou o nível tecnológico que a gente tinha, né? Que a Varig possuía, né? Esses aviões jumbudos aí, por aí. Bom, e talvez seja hipocrisia, como já falei, né? Porque os países desenvolvidos, ricos, né? Um rico, um bilionário, um trilionário, ele tem capacidade para comprar esse avião jumbudo, né? Agora, porque talvez nem um bilionário brasileiro compra, né? Por que será que isso é tão proibido de voltar a ter no nosso país, né? Esses aviões jumbudos aí que são enormes, né? Que não sei o que. Por causa desse Tratado de Kyoto, e justamente por causa disso, porque a diplomacia na época, desculpa o termo, ela basicamente já ficava de quatro para esses interesses espúrios, né, que lesam a nossa pátria, né, que lesaram a nossa pátria, que mais nesse sentido? Que destruíram a nossa soberania, né? A gente como nação destruiu a nossa soberania e é isso daí, é a hipocrisia. Bom, e aí voltando, quando eu fui para a Embraer, a Embraer mesmo falou, né? Ah, um rico, sei lá, alguém que quer comprar o nosso avião, né? Ele não usou essa expressão rico, né? Mas provavelmente alguém para comprar o avião da Embraer é uma pessoa rica, né? Ah, uma pessoa aí quer comprar o nosso avião, aí ela vai ter que alugar é, tal aeroporto para pousar, né? E aí, obviamente, se eu não estou enganado, né? A própria Embraer tem suas credenciais, suas credenciações, né? Se você é amigo da Embraer, se você compra na Embraer, você vai pagar, sei lá, você vai ter um desconto, né? Quando você for pousar num aeroporto. E obviamente que isso daí é caro, tá, gente? Não é barato, né? Se bobear, deve ser, sei lá, vai uns 20 mil reais, né? Mas por você ser amigo da Embraer, você consegue um desconto, né? Você vai pagar, sei lá, 15 mil reais, né? Tô chutando baixo. Então é isso, gente. Por exemplo, né, como citei Donald Trump ou outros milionários, bilionários, trilionários, eles têm capacidade, né? Agora, porque o Brasil, na situação do Brasil, eles querem deixar de lado se, por exemplo, se a gente tinha uma tradição de usar esses aviões altamente tecnológicos, altamente jumbudos, né? Que era enorme, por quê? Porque eles querem atrasar o nosso lado tecnológico, eles querem fazer com que o Brasil sempre seja um país de exportar apenas commodities, né, que são produtos que não têm valores agregados, né, e que o Brasil não faça nada tecnológico ao ponto dele patentear e ao ponto de ele ter que exportar mais caro pela tecnologia e pela nossa propriedade intelectual, você entendeu? Isso, tipo assim, obviamente que a Embraer nunca, né? Eu acho que justamente a Embraer, por ter uma queda de braço muito grande com a Boeing, com a Bombardier também, nossa, não estou enganado. Óbvio que a gente não ia fazer uma pirataria industrial, né? Que a gente copiar a mesma aviônica, a mesma coisa, mas será que talvez isso não seria um pontapé inicial para que a gente produzisse esses aviões jumbudos propriamente aqui no Brasil, né? Desses modelos, será? Né? Eu acredito que sim, eu acho que isso era justamente isso de propósito para prejudicar o Brasil, né? Com essa pseudo
não sei o que, de ambientalismo. Vocês veem que, por exemplo, quando eu postei o vídeo do falando da Greta Thunberg, né? Greta Thunberg, o YouTube embaixo escreveu uma roda de rodapé, mó nada a ver, que eu nem pedia, né? Mas enfim, né? Depois qualquer coisa eu coloco aí o link, né? Eu fixo. Aliás, não dá pra me fixar, mas eu ponho o link aí do vídeo que eu postei, né? E aí vocês leem essa nota de rodapé ridícula e desnecessária, né? Que ele escreveu. Mas enfim, né? Não aí buscando briga com coisa. E sei lá, a Embraer também nesse sentido, né? O Roberto, acho que o Rubem Berta, né? Como a Embraer tinha muito dinheiro, eu acho que provavelmente, né? Provavelmente, assim, bem no comecinho que tinha essas porcariada aí, essas frescuras aí que tava assinado no Tratado de Kyoto, mas tipo assim, bem no começo mesmo, né? Provavelmente o Rubem Berta chegava lá, né, lá fora, nos magnatos internacional para comprar esse avião, né? Vou comprar mais outro avião jumbo daí, enorme do jeito que vocês têm, para caber um monte de passageiro. Eu quero um outro avião comercial jumbo enorme aí, com muito passageiro, com muito espaço, com não sei o que e blá blá blá. É o que tô mandando, né? Aí, por exemplo, vinha o pessoal ecológico e falava, não, que não sei o que você vai ter que pagar multa a mais, você vai ter que pagar lá não sei lá quantos de dinheiro a mais por você estar fazendo essa aquisição, que não sei o que. Daí ele simplesmente olhava e falava, tá, quanto que eu vou pagar de multa? Coloca tudo aí, né? Tipo, você entendeu? De tanto dinheiro que ele tinha. É igual aquele lá do. Um outro vídeo, né? Que é o Lil Wayne, o príncipe da Arábia Saudita, né? Daí ele é tão rico que. Ah, isso daí é uma penchincha, isso daí é uma esmola pra mim, né? Um dia se viu que não sei o que, então era mais ou menos o que a Varig era, né? De tanta grana que ela tinha. Então, no começo, mesmo assim, ela se sustentava, né? Ela tinha essa capacidade, né? Mas aí foi endividando, foi coisando e aí quebrou, né? E aí viu onde viu. Igual falam, né? A Varig foi a empresa brasileira que foi assassinada, basicamente, né? Quiseram destruir ela de propósito, né? Não sabemos se tem, por exemplo, pessoas de fora, né? Sei lá, estrangeiros, né? Espiões infiltrados que quebraram com a Varig, né? Algo que também foi muito parecido quando a gente fez o tanque de guerra, o Osório, né? O tanque brasileiro de guerra, o Osório. E quando a gente foi lançar como é mesmo, o Caramuru, que era um foguetinho aí aonde que é mesmo? Alcântara, no Maranhão, né? A gente ia lançar o foguete também, né? Agentes de fora sabotaram o nosso foguete, né? Então, eu também não duvido nada que foi a mesma coisa que fizeram com a Varig, né? Aí outras coisas, o trem de pouso, que é muito caro, né? Na época, eles roubaram e venderam num desmanche, não sei o que, né? Não tinha segurança, não tinha nada, então tem muita coisa suspeita nisso daí, né? Você vê como que eles conseguem roubar um trem de pouso de um avião jumbudo, né? Da sede da Varig. Mas enfim. Bom, agora para completar, eu acho que a Cíntia Chagas que falou, né? Pra mim, uma pessoa muito rica, não sei o que, a pessoa que tem um avião e tem a capacidade de sustentar o avião, né? De sei lá, comprar gasolina do avião, viajar com o avião, não sei o que, né? Tipo, talvez ela quer isso, né? Mas nos dias de hoje, você entendeu? Eu não teria essa, não digo ganância, né? Mas sei lá, eu não teria essa ambição, vamos dizer, né? Pra mim, eu viajar aí num avião comprando uma passagem econômica, pra mim é a mesma coisa, né? Não tenho aquelas, nossa, né? Aquela coisa. Óbvio que, sei lá, eu gostaria de viajar, né? Quer dizer, gostaria de viajar assim num desses aviões jumbudos aí, né? Parece ser bem legal e interessante, mas enfim. Mas eu entendo, né? Eu entendo que tem essa questão, como você tem na Embraer, né? Tipo, você tem um avião, você paga pro aeroporto, né? Eu vou descer, vou desembarcar nesse aeroporto, não sei o que, né? Então,
Eu sei que isso acontece, né? Tipo, nada contra, né? Quem quer fazer isso, quem tem dinheiro pra fazer isso, pode fazer, né? Mas o que obviamente eu não gosto é disso daí, né? Dessa hipocrisia de alguns certos ambientaloides e idem que isso daí foi uma coisa que prejudicou, como é mesmo o nome? Isso daí prejudicou bastante com a nossa tecnologia, né? Com avanços tecnológicos que que tinham aqui no Brasil e infelizmente tiraram, né? Bom, gente, eu acho que é isso daí, né? Eu acho que é um detalhe interessante, um detalhe curioso e muito pouco observado, né? Poucas pessoas observaram isso, né? Mas realmente também eu acho que uma das coisas aos quais fizeram com que a Varig quebrasse. Aí lembrando, gente, na Embraer, né? Lá em São José dos Campos tem no cemitério de aviões, vamos dizer assim, né? Naquele cemitério de aviões tem alguns exemplares ainda dos aviões da Varig, né? Eu não sei se tem esses jumbudos aí que eu citei, mas alguns tem sim, né? Eu cheguei a ver. Bem, agora para finalizar. Eu acho que também uma das questões é essa, infelizmente, o nosso país, ele, ele ficou muito subserviente, né, desses interesses internacionais espúrios que assassinaram com a nossa soberania nacional, né, com algumas coisas aos quais assassinaram nossa soberania nacional. Então, né, a única coisa que talvez a gente tenha é isso, né? A gente tentar conscientizar mais brasileiros, né? Para ficar esperto, para não aceitar, né, esses desmandos de fora, como posso assim, eu esqueci o nome. Esses desaforos, né? A gente tem que se levantar como nação e forçar e pôr pressão para os nossos políticos fazerem as coisas certas, tomarem as atitudes certas, as atitudes corretas, né? E é o que a gente pode fazer, né? Então espero que esse meu vídeo, né, conscientize também as pessoas, né? Então até mais, até a próxima, um forte abraço e tamo junto. Tchau, gente. Tchau, galera. Tamo junto.